Bem, boa noite. Então, nós vamos prosseguir o nosso curso, seguindo o conceito de valor presente líquido, que é um método de análise de projeto. Qual é a questão? Ele é um método adequado para medir a viabilidade financeira de um projeto. Ele vai levar em consideração todo o fluxo de caixa do projeto. Se vocês olharem na aula anterior, ainda presencial, nós falamos sobre payback. Payback, quando você chega no período do payback, é como se o mundo não existisse mais. Tá? Você chega e não interessa o fluxo de caixa que vem depois. Tá? Pode ser um fluxo de caixa pequeno, pode ser um fluxo de caixa grande. E aí o que acontece? Eu posso ficar enviesado a, a escolher projetos piores, só que fossem melhores no curto prazo. Então, tivesse um fluxo de caixa maior no curto prazo e muito menor depois. Então, eu vou estar enviesando se eu usar apenas o payback. Então, o valor presente líquido ele é algo que vai levar em consideração todo o fluxo de caixa do projeto, mas com uma condição: quanto menor o prazo, mais em consideração eu vou levar o fluxo de caixa dele. Então, eu vou levar em conta o valor do dinheiro no tempo. Não adianta prometer um fluxo de caixa grande no período 30, por exemplo. Ó, aí vai ter algum valor, mas eu não posso colocar isso como tendo o mesmo peso que um fluxo de caixa no período 1. Né? Então, aqui, ele vai ser uma medida não só sobre se o projeto é bom, mas o quanto que ele é bom. Isso é que é a grande vantagem. Eu posso, com o VPL, pegar vários projetos e eu vou saber quais que são melhores usando essa métrica. Assim. Ele serve tanto para o investimento, nós vamos estar falando quase o tempo todo sobre investimentos, e também serve para financiamento. Financiamento é o oposto de investimento. Né? Enquanto investimento, você coloca um dinheiro agora para ficar recebendo nos períodos seguintes. Quando eu faço um financiamento, né? Quando eu recebo um financiamento, eu vou receber um dinheiro com a obrigação de fazer pagamentos nos próximos períodos. Certo? Só que aí eu tenho um problema. Tá? Ele vai ser muito dependente da escolha adequada da taxa de desconto. Se eu escolher uma taxa de desconto ruim, esquece, vai ser ruim. Já era. Então, definições. Maturidade é o período, instante de tempo onde é realizado o último pagamento. Cuidado aqui. Primeiro, definição de período. Período nós usamos como equivalente a uma unidade de tempo. Então, por exemplo, período aqui, período de um ano. Tá? E, às vezes, nós usamos como período 1, período 2, período 3, período 4. Então, é um pouco diferente, pessoal que está vindo da engenharia, né? Cuidado. É uma definição diferente da definição de engenharia mecânica ou elétrica, né? Quando está estudando movimentos periódicos ou corrente alternada, essas coisas. Então, às vezes eu vou falar a maturidade do projeto é 2036. Tá? Significa que o último recebimento do projeto vai ser em 2036. E às vezes eu vou falar, esse projeto tem a maturidade de 16 anos. Então, o conceito de maturidade ele vai ser um pouco intercambiável, diria assim. E aí o conceito de custo de oportunidade, que é algo importantíssimo. Vamos pensar o seguinte, vamos pensar que você é dono de uma loja lá no Shopping da Gávea.
Tá? Vamos começar com o fato de você não ser dono da loja, mas você administra uma loja lá, né? Você paga um aluguel. Se eu pegar, assim, as atividades operacionais, tá? As receitas, pagamentos aos funcionários, né? As comissões, conta de luz, né? Sobra R$ 9.000. Só que você tem que pagar 10.000 de aluguel. O que acontece? Você, todo mês, vai ter um fluxo de caixa negativo de 1.000. Pergunta: vai valer a pena manter esse negócio? Obviamente não. Mas aí, pense que você é efetivamente o dono da loja. Você tem a propriedade. E aí você tem esses 9.000, esses 9.000 estão na sua mão. Você não precisa pagar aluguel. Por causa disso, o projeto passa a ser interessante? A resposta é não. Por que não vai ser interessante? Porque, na verdade, eu estou pegando essa atividade que vai render 9.000, quando se eu simplesmente não fizesse nada e alugasse para alguém, eu estaria recebendo 10.000. Entendeu? Então, nesse caso, os 10.000 são o custo de oportunidade. Aqui nós vamos usar esse conceito, só que no conceito de retorno. Ele é o retorno esperado de uma atividade de risco similar à do investimento. Aqui sempre é importante que é a atividade do investimento. Tá? Eu posso ter uma empresa com vários negócios, tá? Negócios com risco baixo vão ter uma taxa de desconto diferente dos negócios com risco alto. Então, aqui, aí fala retorno esperado de uma atividade de risco similar à do investimento. O retorno pode ser definido como R é igual a preço menos preço anterior, mais fluxo de caixa. Algum fluxo de caixa, por exemplo, ações, o principal fluxo de caixa é dividendos, dividido pelo preço anterior. Então, por exemplo, vamos pensar o seguinte, tá? Eu comprei uma ação P0 a R$ 20. P1 igual a 22. Quer dizer, eu comprei a ação a 20, vendi a 22 no período seguinte, só que nesse meio termo eu tive um recebimento de dividendos de R$ 1 de dividendos. Qual é o meu retorno? R1 vai ser 22 menos 20 mais 1 sobre 20. E vai ser 15%. Certo? Então, o que interessa é o quanto que o bem vai se valorizar, quer dizer, o ativo financeiro vai se valorizar, e o quanto que eu vou receber de fluxo de caixa. Certo? Está clara a definição de retorno? Então, vamos para o próximo slide. Certo? Agora, nós temos a pergunta. Se eu tenho um fluxo de caixa que vai do instante 1 até o instante T, né, que é a maturidade dele,
e eu exijo um retorno de y por período, então aqui todo período eu vou querer um retorno de y. Esse y vem de yield, que é uma medida de retorno muito usada, né? Uma definição de retorno bem rentabilidade até o vencimento, e yield to maturity. Então, se eu exijo esse retorno, qual é o preço que eu estaria disposto a pagar? Tá fácil. Se eu pegar a definição de retorno, eu tenho que y vai ser P1 menos P0 mais fluxo de caixa em 1, dividido por P0. Eu pego e multiplico as diagonais. P0 vezes y vai ser P1 menos P0 mais fluxo de caixa em 1. Aí, primeiro, eu passo P0 para o lado esquerdo, certo? E eu coloco P0 em evidência. Aqui vai ser P0 vezes 1 mais y, e passo para o denominador. Então, vou chegar aqui P1 mais fluxo de caixa 1 sobre 1 mais y. Agora, legal. Qual é o problema? Bem, eu quero saber P0. P1, eu também não sei quanto que é. Tá? Eu posso ter uma estimativa do fluxo de caixa em 1, que é exatamente o que nós temos. Nós temos estimativas de fluxo de caixa e nós queremos saber qual é o preço. Então, o que acontece? Eu não posso ficar com P1 nessa fórmula. Aí, o que eu faço? Olha, P1 vai ser P2 mais fluxo de caixa 2 sobre 1 mais y. Aí, eu posso pegar isso daqui e pegar nessa fórmula. E jogar nessa fórmula, né? Eu vou ter P0 vai ser fluxo de caixa em 1 sobre 1 mais y, mais P2 mais fluxo de caixa em 2 sobre 1 mais y ao quadrado. Se eu fizer até a maturidade, nós vamos ter P0 vai ser fluxo de caixa em 1 sobre 1 mais y, mais fluxo de caixa em 2 mais 1 sobre 1 mais y ao quadrado, até fluxo de caixa em t sobre 1 mais y elevado a t. Por quê? Quando eu chego na maturidade, eu não tenho mais fluxo de caixa nenhum. Obviamente, o preço do nada é nada. Tá? Então, depois do último fluxo de caixa, o que seria o preço desse projeto seria zero. Então, eu pego e vou ter essa fórmula daqui. Certo? Que o preço que alguém com uma taxa de desconto de Y gostaria de pagar no projeto, quer dizer, o máximo que pagaria nesse projeto seria o valor do fluxo de caixa descontado. Tá? Se eu pudesse comprar algum ativo, né, se eu estivesse comprando esse fluxo de caixa. Agora, olha aqui a definição de valor presente líquido. Fluxo de caixa em 0 mais fluxo de caixa em 1 sobre 1 mais y mais fluxo de caixa em 2 sobre 1 mais y ao quadrado vai até o fluxo de caixa na maturidade sobre 1 mais y elevado a t. É comum a literatura chamar fluxo de caixa em 0 de menos e zero, sendo que zero é um montante que eu vou ter que investir. Então, a fórmula vai ficar VPL vai ser menos e zero mais fluxo de caixa em 1 sobre 1 mais y, mais fluxo de caixa em 2 sobre 1 mais y ao quadrado, até somando fluxo de caixa em t sobre 1 mais y elevado a t. Olha aqui. Vê se isso não é exatamente eu estar comprando esse fluxo de caixa pelo valor I0. Não é? Agora, um projeto é bom se o seu VPL for positivo. O que quer dizer um VPL positivo? Essa soma daqui tem que ser maior em módulo do que o módulo de zero. Do que zero, né? E o que quer dizer isso? Olha, o valor que eu vou estar investindo é menor do que o que eu vejo que seria o preço desse fluxo de caixa. Esse cara daqui não é exatamente a definição de preço que estava no slide anterior, tá?
esse cara daqui, então, o valor do VPL, ele vai ser o quanto que eu estou pagando comparado com o que eu acho que deveria ser o preço desse fluxo de caixa. Então, o que quer dizer um VPL positivo? O I0 menor do que esse somatório de fluxo de caixa. Olha, que legal. Eu estou pagando, que é o investimento inicial, menos do que eu acho que poderia ser o preço. E quanto maior essa diferença, por menos eu estou comprando. Então, é legal. Quanto maior for esse VPL, mais vai estar o valor que eu vejo no fluxo de caixa comparando com o meu investimento. Então, um VPL negativo significaria o quê? Que, olha, eu estou pagando um valor acima do que eu enxergo que eu deveria estar pagando. Então, o VPL negativo significa que o projeto é um projeto ruim. Sendo que eu poderia generalizar para diferentes taxas de desconto ao longo do tempo. Por exemplo, aqui sendo um Y1, aqui sendo um Y2, aqui sendo um Y3, não, desculpa, um YT, né? Que aqui já é a maturidade, certo? Então poderia estar fazendo isso, tá? Usar taxas de desconto diferentes ao longo do tempo. Isso é muito usado quando eu estou avaliando algum título, por exemplo, algo de renda fixa, que eu saiba qual vai ser o fluxo de caixa e eu quero descontar cada recebimento que eu vou ter a taxas de desconto diferentes de acordo com a chamada estrutura a termo. A estrutura a termo, nós discutimos muito no outro curso. Tá? Na maioria dos casos daqui, nós não usaremos isso. Então, nós vamos manter um Y só, né? FC1 sobre 1 mais Y, FC2 sobre 1 mais Y ao quadrado, mais até FCT sobre 1 mais Y elevado a T. Tá claro isso? Então, a interpretação, nós já falamos um pouco, né? Que o projeto pode ser uma compra de um fluxo de caixa a partir do período 1 pelo preço I0. Né? Então, eu vou repetir um pouco a questão do slide anterior. Projetos cujo valor de I0 é igual a esse fluxo de caixa descontado, né? O valor desse, ele vai ter um VPL 0 e eu vou estar pagando o que eu acho que deveria ser o preço dele. Agora, quando o I0 é menor, eu vou estar pagando por um preço menor do que eu deveria fazer. Então, é legal isso. Eu estou comprando um fluxo de caixa, entre aspas, assim, né? Estou comprando, entre aspas, um fluxo de caixa por um valor abaixo do que eu estaria disposto a pagar. Isso é ótimo para mim. Então, ele é uma medida de quanto que eu estou pagando a menos do que o preço justo do fluxo de caixa, e ele é interpretado como sendo quanto que o projeto cria valor. Quando nós fomos nos capítulos de valuation da empresa, vai ficar bem clara essa questão de criar valor. Né? Projetos com retorno acima do custo de oportunidade. Né? Então, aqui um exemplo simples. Eu tenho aqui um projeto com um fluxo de caixa menos 1.000 em zero, quer dizer, o meu investimento é de 1 milhão, que aqui está, a unidade é R$1.000. Eu vou receber 200 mil em T igual a 1, 300 mil em T igual a 2 e T igual a 3, 400 mil em T igual a 4 e 300 mil em T igual a 5. Eu tenho payback de 3,5, fica fácil aqui, se você pegar até o período 3, eu vou ter 800 acumulados aqui, menos 1.000, menos 200, e eu vou ter 400 no fluxo do período 4. Então, exatamente na metade, eu vou ter
eu vou chegar no período de payback, se eu considerar que vai ser uniforme ao longo desse período, né? Então, payback 3,5. Será que ele é um bom projeto? Primeira coisa, se eu estivesse usando o payback, eu não estou nem aí para o fluxo de caixa em 5. Poderia ser 300 mil, como é, poderia ser 100 mil, poderia não ser nada, poderia ser 300 milhões. Tá? Então, esse é o grande problema do payback, né? Mas VPL vai levar em consideração todos os valores. E aqui eu vou ilustrar como que é importantíssima a questão da taxa de desconto. Quanto que é o custo de oportunidade? Olha esse projeto, eu fiz aqui os cálculos, refaçam em casa. Tá? Peguem. Aqui é uma matéria importantíssima você ficar fazendo cálculos, para vocês terem o feeling disso daqui. Então, olha aqui. Há uma taxa de desconto de 8%. Aqui é uma planilhinha do Excel, que eu colei aqui. Você vai ter esse fluxo de caixa descontado. Você vê aqui, ó, esses fluxos de caixa de 300, né, que são dois aqui. Não, esses dois, esses três 300, pegar esse e pegar esse, quanto maior for o período que está pagando, quer dizer, no sentido que demora mais tempo para receber, menos é o valor descontado dele. Você vê que o do período 2 é 257, aqui 238, e no período 5, 204. E olha o que é importante, somando todas essas parcelas, a 8%, o VPL desse projeto, ele será de 170 e quase 179 mil. Agora, se a minha taxa de desconto for de 15%, ele é de menos 24 mil. Então, esse é um projeto bom ou ruim? Depende da taxa de desconto. Certo? Tá claro isso? Beleza. Bem, então, aqui. Resultado: o projeto vai ser bom para uma taxa de desconto de 8% e ruim para uma de 15%. Taxa de desconto precisa ser coerente com o nível de risco do projeto. Se eu calcular errado minha taxa de desconto, eu vou ter resultados ruins. Para projetos tradicionais, que é o quê? Eu vou ter um fluxo de caixa negativo em T igual a zero, ou nos primeiros períodos, eu posso ter fluxo de caixa negativo durante alguns períodos e depois fluxo de caixa positivo. Por exemplo, startups têm um bom número de períodos com fluxo de caixa negativo para depois ter o positivo. Se eu tiver isso, e aí depois os fluxos de caixa positivos, sempre positivos, né, até a maturidade, esse daí é um projeto usual, projeto tradicional. E aí eu tenho certeza que o VPL vai ser decrescente com a taxa de desconto. Por quê? Porque ele segue uma exponencial. Então, quanto maior o período, maior vai ser o desconto que eu vou aplicar. Por quê? Porque eu vou aplicar um expoente de 1 mais a taxa de desconto no denominador, certo? Então, algo que eu tiver. Então, o que, que acontece? O investimento I0, ele sempre vai ter o valor presente I0. Porque ele sempre vai ser. Porque ele é no período zero, é hoje. Não interessa a minha taxa de juros. E o que vem depois, ele vai ser descontado. Então, conforme eu aumento a minha taxa de desconto, I0 permanece constante, todo aquele fluxo de caixa trazido a valor presente vai diminuindo com a taxa de desconto, né? E aí o meu VPL vai ele vai diminuir. Porque, certo? A taxa de desconto que leva o VPL a zero é chamada de TIR.
taxa interna de desconto e é usada para indicar a rentabilidade do projeto. O que quer dizer isso? O que quer dizer uma TIR? A TIR do meu projeto é de 15%. Significa que, se o meu custo de oportunidade for de 15%, o nível de risco desse projeto, eu vou ser indiferente a aplicar no custo de oportunidade ou aplicar nesse projeto. E aí, na verdade, se a TIR for maior que a taxa de desconto, eu vou considerar que eu estou com um bom projeto. Certo? Por quê? Vamos pensar o seguinte, olha, meu custo de oportunidade é 12%. Agora, se a TIR for de 15%, né? Significa o quê? Olha, se meu custo de oportunidade fosse 15%, eu seria indiferente a aplicar no projeto ou na oportunidade. Só que a minha oportunidade não está pagando 15, está pagando 12. Então, meu projeto é melhor. E eu posso mostrar que, na verdade, o VPL do meu projeto, se a TIR for maior que o meu custo de oportunidade, ele vai ser positivo. Isso daí virá num gráfico. É o seguinte, eu peguei aquele mesmo exemplo da aula anterior e fiz um gráfico do VPL em função da taxa de desconto. Tá? Então, aqui, taxa de desconto zero, meu VPL vai ser de 500, vai ser exatamente a soma algébrica do fluxo de caixa. E aí, conforme vai aumentando a minha taxa de desconto, meu VPL vai diminuindo. E aqui eu vou chegar a uma TIR, assim, sei lá, em torno de uns 14 ponto alguma coisa por cento. O que acontece? Se a minha taxa de desconto for de 10%, a TIR está aqui, eu estou aqui, essa é uma curva decrescente, meu VPL é positivo. Aí alguém poderia pensar, ótimo, então você não precisa ficar calculando vários VPLs, você poderia usar a TIR como critério. O VPL continua sendo melhor do que a TIR. Eu vou usar 2 exemplos só para terminar essa série de slides para mostrar isso daqui. Primeiro exemplo, tá? Que o VPL em relação à TIR, ele indica um valor monetário de ganho em relação ao custo de oportunidade. Então, é algo quantificado em termos monetários. Quanto maior o VPL, mais valor está sendo criado. Então, aqui, por exemplo, pegando um projeto 2 que tem o mesmo investimento. Imagina que 1 milhão fosse o dinheiro que você tivesse para investir. E você teria aquele projeto 1, que é o projeto do exemplo, e aqui o projeto 2, ele tem um fluxo de caixa de 500 mil em T igual a 1, 300 mil em T igual a 2 e 200 mil de T igual a 3 a T igual a 5. Tá? Esse é um outro projeto. Se você calcular a TIR, comparando aqui 2 projetos, acho que o projeto 1, ele está azul, né? É exatamente o mesmo projeto do exemplo anterior. Você vê aquela TIR dele próximo a 15%, e tem esse projeto 2. Esse projeto 2, se você olhar a TIR aqui, você pode tentar replicar isso no Excel. É legal. Ou então ficar fazendo cálculos com taxas de desconto diferentes. A TIR do projeto laranja é maior do que a TIR do projeto azul. Quer dizer que o projeto laranja é maior do que o projeto azul? Depende. Imagina se a sua taxa de desconto for de 5%. Se a taxa de desconto for 5%, pense que são projetos que têm um risco muito baixo.
a 5%, o VPL do projeto azul é melhor do que o projeto laranja. Então, muito cuidado com essa questão de TIR. TIR maior não significa VPL maior. Depende da minha taxa de desconto. E aqui está um exemplo muito claro. Tem um projeto que ele tem uma TIR maior, porém, para algumas taxas de desconto, o VPL vai ser menor. Beleza? E aqui, para finalizar, outro problema em relação à TIR. E esse é tipo um problema que tem origem matemática. Olha esse fluxo de caixa maluco aqui. Primeiro, ele não é tão fora do... sem sentido assim quanto poderia pensar. Você poderia estar pensando que isso não interessa, isso daí é apenas um exemplo para pegadinha em provas, é puramente didático. Não. Existem projetos, por exemplo, um projeto de mineração. Você pega uma mina, que é muitas vezes uma montanha, você sai dinamitando a mina, sai escavando, fazendo o diabo a quatro com ela, vai separando o minério que interessa, por exemplo, minério de ferro, poderia. E você vai ficar com uma série de resíduos. Você precisa construir uma barragem, ficar colocando os resíduos, administrar esses resíduos. Depois que a mina for exaurida, você vai ter um fluxo de caixa negativo para isso. Você tem projetos de extração de madeira, que aí no final desse projeto você precisa reflorestar. Você também vai ter uma coisa desse tipo. Então, você pode ter projetos que tenham fluxos de caixa sem ser nos primeiros períodos. Quando isso acontece, eu posso ter raízes múltiplas. Tá? Existem teoremas que mostram que o número máximo de raízes positivas de um polinômio depende do número de inversões de sinal que esse polinômio tem. Então, quando eu tenho um caso com fluxos de caixa negativos, eu posso ter raízes múltiplas. E o que acontece? Por que é tão ruim usar a TIR? Porque quando você chega numa calculadora e pede para calcular a TIR, ela não vai mostrar esse gráfico. Ela vai usar algum método numérico. Geralmente, método numérico é uma coisa assim, ó. Eu dou um chute inicial e aí veja assim, é zero? Não. Quase certamente não vai ser zero. Teria que ter muita sorte para o chute inicial sair exatamente no valor zero da função. Aí ele olha assim, peraí, para onde que está crescendo o valor? É para a direita ou para a esquerda? É para a direita. Então, eu estou com valor positivo e está crescendo para a direita. Então, para ir para o zero, eu tenho que ir para a esquerda. Aí ele coloca um incremento. E aí? Continua positivo. Continua positivo, cai mais. Virou negativo. Se virou negativo, está entre esses dois. Quer dizer, eu dei um passo muito longo, eu vou ter que diminuir um pouco esse passo. E aí vai até convergir. Então, se o meu método numérico for assim, se o chute inicial for 5%, ele vai para zero. Você olha que a TIR é zero, e é fácil ver que a TIR é zero, 500, 500, 500, 500, menos 2.000, vai ser 2.000 menos 2.000, zero. Então, com a taxa de desconto zero, o VPL é zero. Então, eu tenho TIR de zero. Ele vai falar, a TIR é zero, e pronto. Você vai feliz da vida falar, o projeto é ruim porque a TIR é igual a zero. Agora, se eu tiver aqui em 15%, ele vai chegar e vai para, de chute inicial, ele vai provavelmente para essa outra raiz que está entre 20% e 25%.
Então, na verdade, eu tenho raízes múltiplas. Eu teria 2 TIs. E, por sorte, dependendo do método numérico que é utilizado pela planilha ou pela calculadora científica ou financeira, ele vai para uma raiz ou outra. Então, o que acontece? Não quer dizer nada. Quem tivesse a TI igual a zero, falaria, esse projeto é ruim. Pronto, ó. Não, você não pode usar isso porque tem raízes múltiplas. Ela não é uma raiz única como nos casos anteriores. Então, o que eu faço? Jogo fora qualquer coisa da TIR. Eu tenho que usar VPL. E aqui, se eu usasse um VPL de 10%, desculpa, com uma taxa de desconto de 10%, eu chegaria a um VPL de mais 40 mil. Então, esse seria um bom projeto. Beleza? Então, por enquanto é só. Bons estudos. Em breve vou disponibilizar exercícios dessa parte e também naquela parte de contabilidade. Muito obrigado. Até logo.